Olá, bem-vindos. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo aqui na nossa bancada do programa Saber Viver 60 Mais o nosso amigo Fábio Rogério. Fábio Rogério, ele é cientista político, também cientista social, professor de sociologia, cristão católico e ex-vereador por Maceió. Fábio, seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 Mais, aqui na TV Assembleia Canal 7. E desde já agradecemos pela sua participação. Francisco Silvestre, é uma alegria, né, estar aqui sendo, neste dia, entrevistado pelo seu programa Saber Viver 60 Mais, um espaço de fortalecimento, de visibilidade das pautas ligadas à pessoa idosa no estado de Alagoas. Então, estou muito feliz e por esse convite, que seja um momento aí da gente compartilhar experiências exitosas e também um bate-papo muito produtivo para aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia. Fábio, nos últimos anos, observa-se um aparente paradoxo no cenário do segmento idoso. Enquanto a população idosa cresce significativamente, estrondosamente, os números, cada dia mais crescem, alguns clubes, associações e até mesmo grupos de convivência dos idosos enfrentam um processo de esvaziamento, quer dizer, descomposição. Os idosos não estão mais tão pertencentes aos clubes e a gente vê assim esse fenômeno de desengajamento social, considerando, pelo aspecto demográfico, não muito bom. Como é que você analisa esse aspecto? Então, Francisco, a gente que vem acompanhando, todas as mudanças, de comportamento, dentro da nossa sociedade, mudanças que atingem a todos os públicos e a população idosa ela é atingida também, faz com que esses espaços, que eram grandes espaços de convivência, os clubes, as associações, hoje a gente encontra um número baixo de pessoas envolvidas, engajadas, Os associados, uma diretoria que está envelhecendo e que está partindo e não tem pessoas para renovar, para dar o sangue novo, para dar a continuidade. Então, acredito que é momento de se pensar estratégias que venham ser atrativas para a população idosa. Estratégias que possam usar os espaços comunitários, as praças públicas, os espaços de convivência em parceria com a iniciativa privada, com o poder público. E é necessário, Francisco, repensar, E não repensar sozinho. Sentar com agentes que trabalham diretamente com a causa para que façam com que esses ambientes, esses espaços de convivência voltem a ser frequentados por eles. Uma busca ativa, Francisco, é importante. Que busca ativa? Ir ao encontro dessas realidades dentro de diversas áreas demográficas da sociedade, da periferia à classe nobre, Todos esses precisam ser, de alguma forma, chamado, convocado para fazer parte daquele ambiente que é dele. O isolamento social foi na pandemia, ficou. Agora não, agora é estar presente, participando ativamente da vida em sociedade. E participando bem, com qualidade de vida. Então, acredito que é importante daqueles que estão à frente de clubes, associações, dos diversos grupos de convivência, repensar, ouvir o que é que o idoso quer, o que é que atrai, o que é que te faz contagiar para estar no dia a dia. Eu acredito, Fábio, que, como você falou aí, nessas contribuições coletivas, não é só o idoso que tem, dessa contribuição coletiva, pode nos trazer benefícios não só para se rechear os clubes, mas também traz uma contribuição muito grande coletivamente. Coletivamente, porque quando o idoso, como você falou sobre isolamento, quando o idoso ele tem lugares para onde ele vai participar socialmente, ficar ativo, um espelhando no outro, um refletindo no outro, a coisa fica bem mais suave para o envelhecimento e, com certeza, preparar um estado, um município melhor para as outras gerações. Mas
O que você falou, o que você descreveu, foi muito importante. E aí eu fiquei assim, eu queria saber quais experiências pessoais e profissionais o levaram a se interessar pela causa idosa. Porque eu vi que você está bem engajado no segmento. Ô Francisco, esse gosto por essa pauta tão importante, ela surge de uma forma muito espontânea lá no início da minha caminhada cristã, né? Lá no início da década de 90, né? Em uma paróquia da Arquidiocese de Maceió, que é a Paróquia Divino Espírito Santo, onde eu inicio um trabalho com a juventude, mas inicio também uma proximidade muito forte com os grupos de senhoras que estão nos grupos religiosos da igreja, na Legião de Maria, no Apostolado da Oração, nos Vicentinos. Então eu começo a escutar o porquê aquele grupo, aquelas pessoas procuram a igreja. E a gente tem uma população idosa, de homens e mulheres, muito forte nos grupos religiosos. Aí vem, Francisco, também a minha motivação nos grupos que eu coordenei, né, não só lá na paróquia do Divino Espírito Santo, mas a nível de arquidiocese, para ir ao encontro do idoso que estava lá na Casa do Pobre, que estava no Luísa de Marilac, que estava no São Vicente de Paulo. Iniciei isso em 90 e até os dias de hoje a gente tem essa prática de levar os grupos para fazer essa visita, passar um dia, levar a música, levar a escuta, levar um pouco da nossa alegria para compartilhar com eles. E aí, Francisco, então essa experiência dentro do segmento dos grupos religiosos foi o meu começo. Mas aí vem as experiências profissionais, né? Quando eu estive na Secretaria de Promoção da Paz, que se tornou a Secretaria de Prevenção à Violência, nós tínhamos os cursos de formadores de agentes da paz. E eu lembro muito bem que a gente foi a esses grupos, a exemplo da Facimate, né? Vera Leide, entusiasmada, levou a formação de agentes da paz para lá. Também, Francisco, na experiência profissional, na Casa de Direitos, lá no Jacintinho, onde todos os dias a gente atendia a população idosa com serviços e atendimentos na área da justiça, da cidadania, dos direitos humanos. Aí tive, Francisco, a oportunidade de fazer parte dos conselhos de direitos. Fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, estive no Conselho Municipal da Pessoa Idosa, e aí vem a oportunidade de ocupar, durante 11 meses, o cargo de vereador na cidade de Maceió. E aí nós aproveitamos um espaço forte no Legislativo para fortalecer mais essa causa tão importante. Eu vou buscar, me inspirou a fazer uma pergunta bem curiosa. Mas na sua infância, na sua juventude, algo influenciou para isso? Porque ninguém desperta, fica... A gente recebe umas mensagens, né? Lá na época que nós temos menos idade, e vai se acumulando até chegar uma oportunidade da gente soltar o gatilho. Lá atrás, o que foi que influenciou para você ter esse gatilho agora? Então, Francisco, lá atrás, quando eu falo no início da minha juventude, nesse engajamento, me inquietava algumas realidades que eu encontrava. Porque eu falo que visitava, assim, a instituição que acolhe o idoso, que acolhe a idosa, mas também eu ia a algumas realidades na periferia de Maceió, por exemplo, nos bolsões de pobreza, na orla lagunar, nas grotas, e me inquietava a realidade daquela população idosa, de acessibilidade, de garantia de seus direitos, de violação dos seus direitos, de falta de acesso a uma saúde de qualidade, a assistência social. Então, lá atrás, já me inquietava aquela realidade que eu encontrava no início dessa minha caminhada. E acredito que hoje, essa oportunidade que eu tive na Câmara de Vereadores e nesses órgãos do poder público que participei, eu busquei fazer o melhor pensando nesse público, né? Tão vulnerável, com tanta invisibilidade ainda nos dias de hoje, com tantas pessoas ainda não levando a sério o respeito, a inclusão, as políticas públicas efetivas para essa população.
Então, eu acredito, Francisco, que lá atrás o que me inquietou, o que me provocou foi essa insensibilidade da nossa população. Deixa eu dizer, ainda não me respondeu porque é muito importante para o saber viver. Quando eu digo lá atrás, é criança e adolescente. Na infância, Da né? infância. Porque, veja bem, eu mesmo tive, assim, uma referência de minha mãe. Que minha mãe, ela era assim, trabalhava numa instituição que oferecia alimentos, aquela bolsa para as pessoas. Mesmo que ela sendo uma trabalhadora disso, mas eu, como criança, não enxergava essa visão que tinha por detrás política, você via que ela era uma pessoa que tinha uma vocação de ajudar as outras. E todo mundo tem, para você hoje estar assim, uma pessoa que gosta do segmento idoso, deve ter alguma coisa lá atrás. Esse atrás que eu digo é isso. Eu vou, Francisco, fazer esse exercício assim que chegar também em casa dessas referências. Sabe por quê, Francisco? Eu não tive a oportunidade de conhecer meus avós. Né? Eu não tive a oportunidade de conhecer meus avós. Eu perdi meu pai, eu com 15 anos, ele com 56 anos de idade. Meu pai ainda não estava lá na fase adulta, ele se foi perto de mim sem eu poder fazer muita coisa devido a um problema de saúde, né? Ele é diabético e aí ele não tinha o cuidado devido, né, com a diabetes, foi isso que fez com que ele partisse. Né? E hoje a minha referência maior é minha mãe, né, que já está com 7,8, mas está muito bem, está muito saudável, com toda a energia, né? E hoje é a pessoa que eu tenho mais amor, mais carinho, é minha mãe, né, na minha vida. Mas, Francisco, eu falo que hoje eu vou fazer esse exercício. Quem era a referência que lá atrás... Mas você com já certeza. falou, mas você já falou. A falta que a gente tem. A falta, né? Às vezes não é a presença, é a falta, é a ausência, a né? falta da ausência. Porque você viu que algumas crianças, alguns jovens tinham avós. E eu não. E não. Isso influencia muito. É uma coisa meio filosófica. Tive a oportunidade meio... de conhecer, Francisco, ainda, mas muito criança, 2, 3 anos de idade. Depois não tive mais. Para você ver, sempre tem. Né? E geralmente, quando a gente está aqui na nossa bancada, eu procuro esse resgate, de onde vem a vocação. Importantíssimo. É importantíssimo, entendeu? De onde nasceu essa vocação? A vocação. Mas vamos ver agora. Quais projetos específicos hoje você implantou para apoiar o idoso em Maceió? Então, a gente tendo essa oportunidade de ocupar esse cargo na Câmara de Vereadores, foram 11 meses, eu procurei me dedicar ao máximo. Inclusive, a gente conseguiu trazer de novo a discussão da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa na Câmara, junto com Oliveira Lima, vereador, trazendo o Conselho Municipal da Pessoa Idosa para, novamente, trazer reivindicações, necessidades, alternativas, né, no poder público. Aproveitei, Francisco, também para a gente apresentar projetos de leis importantes, inclusive eu estou até aqui com alguns, como instituímos no município de Maceió, projetos apresentados que a gente ainda está acompanhando a tramitação deles. O Programa Municipal Atividade, destinado a estimular a inserção dos idosos no mercado de trabalho. Também conseguimos apresentar um projeto que é o Selo Amigo do Idoso, a ser concedido às instituições e empresas que contribuam para a implementação de ações voltadas aos idosos. Também o Programa Municipal Bairro Amigo da Pessoa Idosa, né? Outro projeto nosso foi Banco de Oportunidades para Idosos, cujo objetivo é servir como base de dados da Prefeitura Municipal de Maceió. Tivemos também, trabalhando junto com o grupo, a apresentação da Semana Municipal da Pessoa Idosa, e todos esses projetos, eles foram discutidos com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Ele foi trabalhado junto com pessoas que, até a linguagem, né, saber como apresentar, saber se realmente atinge ao nosso público, não só de uma determinada região de Maceió, mas para toda Maceió. Então, Francisco,
além disso, de discussão, de reflexão, de provocação do poder público, nós tivemos a oportunidade de fazer momentos festivos também na Câmara de Vereadores, homenageando, por exemplo, Francisco Silvestre com uma comenda, né? Momento emocionante, né? Momento que a sociedade civil estava presente. Além do Francisco, tivemos também a oportunidade de conceder comendas. E aí eu volto para a minha formação na Escola Técnica Federal de Alagoas, no curso de eletrônica. Homenageamos e entregamos lá a comenda ao professor Benedito Barbosa, fundador do curso de eletrônica, ao professor Breno Lins, fundador do curso de eletrotécnica. Eles estavam lá com as famílias, todos os dois com mais de 90 anos de idade. Então foi uma forma de reconhecer esse trabalho, esse legado, essa trajetória em prol da sociedade maceiense. Me diga uma coisa, como as políticas públicas podem ajudar a superar todo esse momento que o idoso, não só em Maceió, mas em todo o Brasil, está passando? Francisco... Além dessa desassociação que está tendo, sim, que os idosos têm, existem outros problemas. E como é que as políticas públicas, você que já passou por esse processo todo de confecção, de análise, de encaminhamento, como é que você vê que pode ajudar mais ainda? Francisco, nós temos uma sociedade que está envelhecendo. É uma sociedade que hoje nós temos, no último dados do IBGE, 37,7 milhões de brasileiros estão com mais de 60 anos. Isso representa 18% da população. É uma população grande, é uma população que merece respeito, inclusão social e políticas públicas efetivas que realmente venham a chegar até essa população e transformar a sua vida e mudar a sua qualidade de vida. Eu acredito que o poder público, através de suas políticas, tem o papel essencial, através de todos os avanços que já tivemos com o Estatuto do Idoso, com algumas políticas públicas nos municípios e nos estados que conseguiram levar mais a sério essa população que está, na grande maioria, em casa, né, sem voz, sem vez. Precisamos de que os agentes políticos, no legislativo, no executivo, no judiciário, seja a voz dessa população. A população que está sendo violada os seus direitos, a população que está sendo negligenciada, que está na vulnerabilidade social, na situação de rua, por exemplo, nas grotas, nas periferias de nossas cidades. Aqui em Maceió, a gente está vendo alguns exemplos de avanço. A exemplo da Casa do Idoso, será sim um equipamento importantíssimo para acolher homens e mulheres que não têm mais quem o acolha, que não tem mais a família, que está numa situação de vulnerabilidade social. Temos também, Francisco, no governo do estado, outras experiências também, através de secretarias que foram criadas ao longo do tempo, que trabalham a causa da pessoa idosa, né? Eu estava agora há pouco vendo um fluxo de trabalho que a Secretaria de Estado da Cidadania e Pessoa com Deficiência, que trata da causa da pessoa idosa, está trabalhando a nível de Estado para a questão da violência que o idoso sofre nos dias de hoje. Posso dizer também que como é importante a valorização dos nossos espaços públicos. No início da nossa entrevista, a gente falou que é importante que o idoso esteja nas associações, nos centros comunitários, nas praças públicas. A gente está vendo na cidade essa revitalização de espaços públicos históricos, como a Praça do Centenário, por exemplo. Isso é importante. Parque da Mulher, né? Parque da Mulher na Jatiuca, né? Eu tenho visto também na parte alta de Maceió, em bairros como Benedito Bentes, como o Vilagem Campestre, o Clima Bom, Graciliano Ramos, recebendo essa revitalização das praças públicas, com espaço para o idoso jogar sua dama, seu xadrez, com espaço para o idoso fazer a sua atividade física na sua academia popular, fazer a sua caminhada.
ir para uma apresentação de grupos culturais, de dança, de música. Então, eu acredito que essa política pública levada a sério vai sim dar mais qualidade de vida e mais expectativa para que o idoso viva bem os seus anos de vida. Quais desafios você enfrentou ao trabalhar em favor dos idosos e como superou todos eles? Francisco, o desafio é diário, né? O desafio da invisibilidade, da falta de sensibilidade, da falta realmente de um trabalho coletivo, né? Porque ninguém quer ir por uma causa da pessoa idosa para ter o ônus para si. Não, é pensando na coletividade, no bem comum, até no porque próximo. todo mundo vai ser idoso. Né? Todo mundo um dia vai ser idoso. Todo mundo vai ou ser tem idoso. um idoso próximo, Isso. em casa, no ambiente de trabalho, né? Alguém muito querido. Então, é importante a gente tratar muito a sério essa causa. E aí, os desafios vieram, né? Desafios que foram superados porque a gente mostrou que é possível fazer. Um gesto concreto, quando você fala do Parque da Mulher. Um ano atrás, a gente pensou em um grupo de dança para mulheres da Jatiuca. E começou com 20, 30, hoje são 70 mulheres. Uma boa parte, que são 60 a mais, que estão lá toda semana, não só na dança, na música, mas todo mês a gente leva uma temática para que alguém da área, um profissional, um especialista venha a tratar com essas mulheres. São as mulheres empoderadas. Né? Um espaço interacional. E é um espaço, Francisco, aberto ao público, de todas as idades, de todas as classes sociais. Está lá. Isso é uma superação de um desafio que lá atrás nós pensamos, será que vai dar certo? E deu. É piloto? É um projeto piloto que a gente precisa ampliar né, para outros bairros de Maceió. Né? Precisa chegar em pessoas, empresas, instituições que venham a investir também, porque a política do idoso precisa de investimento, é de recurso. Ninguém faz nada na amizade, na caridade, na fraternidade só não. É o ganha-ganha. Tem que levar a sério. O ganha-ganha é mais importante essa troca. Então, quando você leva, por exemplo, Francisco, um grupo de pessoas idosas para uma atividade cultural, você precisa pagar o cachê para os músicos, você precisa de alugar um ônibus para levar o transporte, você precisa de uma premiação, a água, é um lanche. E isso não pode ficar a vida toda. Um Francisco Silvestre e outros agentes do voluntariado tá tirando do bolso. Não, a gente tem que preparar projetos, planejar para que venha verbas e recursos para isso. Aí você falou uma coisa bem interessante, os recursos das empresas privadas, do comércio. A gente vê que o comércio aqui ainda não está assim engajado nessa discussão do idoso. Pouco a gente vê uma empresa particular investir em premiação, investir em programas culturais para facilitar esse bônus do idoso. E nós também não temos programas. Nem a turma da gerontologia, de geriatras, também nós não temos programas, nós não procuramos. Tem algumas empresas, assim como o hospital que tem aqui no centro da cidade, que é lembra aí o nome, rapaz? Paulo Neto não. Não, o que tem no centro da cidade, ele tem um projeto... Santa Casa, obrigado, Cleiton. Santa Casa tem um projeto que eles fazem, que é todo mês, que conversa com a pessoa idosa, entendeu? Não investe em outras coisas, mas ele traz o idoso para lá e isso é muito bom, muito bom. Francisco, a Unimed, né? A Unimed também, né? Isso. Tem, né? Espaço de convivência, como tem lá no corredor Vera Arruda, né? Foi construído lá, hoje tem um outro grupo tomando a frente, mas estimulou muito, né? Claro, começou, eu acho que o que fluiu mais aqui foi a partir daí. Sim, e aí, Francisco, a gente vê também, né, nos grupos de convivência, tanto na saúde municipal, como também nos CRAs, no Centro de Referência da Assistência, esse trabalho também da convivência com dança, com a música, com a arte, isso é muito importante. E quando você fala das empresas, a gente vê
tantas empresas e grandes, né, e multinacionais investindo em tantas situações desnecessárias, né, em tantas causas que a gente olha ali, quantos milhões, quantos recursos ali investidos e uma pauta tão nobre, né, que é o envelhecimento saudável, com expectativa de qualidade de vida, né, não tem esse olhar. Francisco, se as empresas se unissem às universidades, como você falou também, a esses cuidadores que estão nos hospitais, que estão na pauta da saúde, a gente ia conseguir avançar muito, sabe? E eu acredito ainda, eu tenho esperança. Né? Junto com o voluntariado também. O voluntariado é muito importante. É muito importante. Eu vou até abrir um parênteses aqui e fazer uma convocação. Dizer o seguinte, as empresas particulares, principalmente as grandes empresas, vamos dizer assim, Equatorial, Braskem, elas quando abrem um edital para passar um recurso, para o idoso é muito complicado. E eu vou dizer aqui para se alguém que possa nos assistir, facilita mais a entrada de um líder idoso e buscar um recurso. São recursos até de pequenas finanças. É para um transporte, entendeu? Até mesmo eu, às vezes, a gente faz atividades, mas é difícil chegar nessas empresas, porque eles fazem sempre edital. Vê se abre aí, pessoal, né? Que a gente tem a facilidade do idoso chegar, porque a turma vem talvez de eras que não foi como fazer projeto. Muitos clubes não sabem fazer projetos, líderes de clubes, coordenadores de clubes. Nosso programa está terminando, mas aí eu quero fazer uma pergunta a você. Qual o conselho que você dá para a pessoa idosa reverter esse desinteresse que está, ou criar empatia social para estar nos clubes, fortalecer os grupos sociais? Nós falamos, Francisco, né, sobre a importância dos agentes públicos, das instituições, né, dessa intersetorialidade, mas também agora é momento para falar para você, né, você idoso que está em casa, você que está nos acompanhando, é momento de você fazer essa saída para o encontro desses grupos coletivos. Seu protagonista. Seu protagonista. Vai ao encontro, procura saber, usa da tecnologia, da rede social, né? A gente vê aí sendo divulgado as atividades, as ações. Ajudar na criatividade, na inovação. Isso. Né? Você é muito importante, não fique em casa. Esse seu talento, esse seu dom, de toda a sua história de vida, não pode ficar contigo aí na sua casa, no seu apartamento. Vai ao encontro desses grupos, socializa, compartilha. Você vai fazer um bem grande, não só a você, mas àqueles que vão estar ao seu redor. Então, o meu pedido é a você, idoso, idosa que está agora nos acompanhando. Faz esse gesto concreto de dizer a você mesmo, eu quero viver os outros tantos anos que tenho ainda da minha vida com qualidade de vida, junto da sociedade, fazendo o bem. Isso é muito importante. Fábio, nosso programa já terminou, aí deixo agora para você fazer suas considerações finais. Desde já agradeço. Viu? Ô Francisco, eu estou muito feliz, né, pela primeira vez concedendo uma entrevista ao seu programa, a você que para mim é hoje uma referência muito importante na minha caminhada. Escutei muito Francisco, tive a oportunidade de aprender muito com ele e ainda estou aprendendo. E estou aqui para ser mais um canal, um instrumento de fortalecimento, de visibilidade da causa da pessoa idosa. Quero dizer que cada um de nós temos um papel importante na nossa sociedade, nós podemos fazer a nossa parte sim, nós precisamos estar presente nos espaços de convivências, nos espaços de fortalecimento, nos conselhos de direitos, nas instituições sociais, no voluntariado. Cada um de nós temos um papel muito importante. É como o exemplo da festa
do padroeiro da igreja. É importante aquele que vai ser o apresentador da festa, mas é muito importante também a senhorinha que vai cortar as bandeirinhas para decorar a festa. Então, cada um de nós podemos fazer a nossa parte e juntos esse bem viver, essa vida saudável será compartilhada por todos nós. Muito obrigado, Francisco. Fábio, também muito obrigado. E acabamos com o nosso programa hoje, né? Saber Viver 60 Mais, aqui com a visita, com a participação do nosso amigo Fábio Rogério. Obrigado, meu telespectador. E quem quiser rever esta edição e outras entrevistas do Saber Viver, é só buscar lá no canal da Assembleia, TV Assembleia, ou então no canal do Saber Viver 60 Mais. Até mais.